Bem, pessoal, chegamos aí mais uma aula, né? Na aula aí para o pessoal do segundo ano do ensino médio. E o pessoal tá chegando aí para a gente iniciar nossos afazeres, nossas atividades e verificar suas notas, segundo ano, e o seu desempenho relativo a essa unidade, tá? Também a gente vai verificar a correção da nossa prova. Estamos aí chegando, esperando aí os alunos entrarem. Vamos lá? Aguardando. Aguardando aí o pessoal. Nossa avaliação. Nossa sala. Chegamos aí na área. Show. Olá, pessoal. Minha voz tá boa aí? Tá dando para me ouvir direitinho? Quem tá chegando aí? Estamos chegando aí. Olá, pessoal. Minha voz tá tranquila aí? Tá dando para me ouvir direitinho? E pessoal, minha voz tá tranquila aí? Tá dando para ouvir? Beleza. Oi, professor. E aí, tudo bem? Tranquila? Tranquilo. Uhum. Então, hoje a gente vai verificar nossos resultados, tá? Como eu falei, eu já vinha avisando lá atrás, e o desempenho da prova em si não foi tão ruim. Claro que teve as suas particularidades, né? Alguns erros básicos, mas isso a gente pode ir resolvendo. O que faltou para algumas pessoas, né, da turma, foi a questão da falha relativa sobre as questões das atividades passadas durante Ô, professor, a bom unidade. dia, professor. Oi, bom dia. Pode Ei, falar. professor, na aula passada, o senhor passou para Foi a semana passada. A avaliação, certo? Atrasada. Então, o que a gente tem a verificar, certo? Que algumas pessoas não fizeram a prova, nossa avaliação, tá? Também. E as notas eu vou passar durante a aula aí, tá? Eu vou deixar uma tabela, mas primeiramente eu vou exemplificar algumas coisas sobre a nossa avaliação específica, tá? No seu caso, não teve avaliação. Tu adoeceu no período, algum dia? Tu estava doente no período da prova?
Porque tu não fez a avaliação no período lá do Class 1. Foi algum motivo específico? E se tiver algum problema, eu posso falar com o Miguel para ter uma segunda chamada. Entendeu? Que a gente segue os protocolos do colégio. Mas algumas pessoas ficaram com nota baixa pelo motivo só de não ter feito as atividades. Como eu falei, que teve um ponto extra, né, que foi o ponto de quem participou do projeto, né, da live do próprio Colégio Moroni, e foi um ponto do que de alimento. Miguel me passou das pessoas que fizeram esse procedimento, tá? Então, quem teve a participação efetiva nesse processo de ajudar o colégio, né? Esse processo teve um ponto extra, tá? Eu vou marcar aqui e espelhar para vocês as notas desta unidade, tá? Eu aguardava um pouco mais de vocês. Teve alguns, mas na questão das atividades, né? E ficou muito assim, sem fazer, e também não estou aceitando mais, porque até já passou a prova, né? A prova já foi passada. Deixa eu tentar espelhar aqui rapidinho para vocês. A conexão está um pouco ruim, mas está espelhando já aqui para vocês. Foi mal aí, professor. Tentei acompanhar o ritmo, mas tive que fazer a última. O professor passou. Certo, certo. Mas assim, Professor, o como eu senhor já falei. disse o nome das provas? Oi? Já disse o nome das provas? Não ouvi, cortou a ligação, o áudio, não entendi. Já ouvi o quê? Já disse a nota das provas. Não, eu vou passar agora, certo? As notas serão feitas agora. Eu vou utilizar aqui um exemplo, tá? Então, preste bem atenção como ficou dividida as notas, tá? Porque, assim, quem me enviou as atividades com atraso, eu considerei. Não considerei tudo, mas eu considerei uma boa parte aí, tá? Porque, assim, quem enviou com atraso perde mais de quem enviou na data certinha as atividades. Então, tem a lista de quem mandou com atraso, tudo direitinho. Então, eu vou estar espelhando aí para vocês aí, certo? Só aguardar. Tá rodando aqui. Tá. Deixa eu ver. Pronto, tá espelhado aí, ó. Certas notas. Tá a primeira avaliação, né, que você já tem ciência da nota de vocês, tá? Quem fez a recuperação da primeira unidade, tudo direitinho, quem não fez. E basicamente é isso, tá? Deixa eu usar o exemplo aqui de Letícia. Rapidinho. Aí, quem não entendeu essas questões da avaliação, é o seguinte. Está passando aí na tela de vocês o seguinte. A primeira, você vê que tem várias somas aí, certo? A primeira soma, no caso de Letícia, ela é 4, equivale à prova, tá? Ou seja, a prova valia 5, ela tirou 4, certo? A segunda nota somada equivale às atividades, certo? E foi 3,8 de 5. Ou seja, tem alguns erros na hora da correção, erros e pode ser atraso também, certo? Obteve essa nota. E esse 1 aí, nem todo mundo vai ter. Ou seja, quem, como eu disse, quem participou do processo do Colégio Moroni
teve essa pontuação extra, ou seja, somando tudo deu 9. Então, basta olhar a nota de vocês aí, tá? Quem tiver dúvida, converse comigo, porque quem tem X aí já sabe, né? Quem tem um X aí no meio, por exemplo, o Luderson aqui tem um X, quer dizer que não fez nenhuma atividade. Ou seja, quem tem X no meio já sabe, não tem nenhuma atividade minha. E por isso tem um X, que equivale a 0, que equivale à segunda nota. Certo? Ou seja, tem gente que foi bem na prova, mas não fez nenhuma atividade e ficou com nota baixa por isso. E não pode dizer que eu não avisei, porque eu avisei Professor, durante toda a semana. Oi, pode falar. essa tabelinha de notas tem como você mandar lá no grupo? Eu posso mandar a sua, entendeu? Eu não posso mandar assim, porque senão pode ter... Para não expor os outros alunos, entendeu? Eu posso mandar a sua. Você fala comigo no WhatsApp e eu mando suas notas, entendeu? Entendi. Aí você fala comigo no WhatsApp, manda o seu nome completo que eu mando para você, porque só não posso mandar a tabela toda. Certo? Aqui eu estou mostrando porque a gente está em aula, tudo direitinho, certo? Mas também por normas aí. Tá ocultando aqui, tá? Tá, pronto. Você teve sua nota foi de algumas questões. Você não teve nenhuma atividade, por isso que sua nota, você foi bem na prova, você tirou isso, porque a prova valia 5 e você não tem nenhuma atividade comigo. Entendeu? Não recebi nenhuma atividade. Não recebi nenhuma atividade em Class 1. Foram 5 atividades. 2 do Class 1 de Miguel, da primeira, e mais 3 durante o desenvolvimento da atividade. Certo? Então, se você tiver, mande para mim. Certo? Depois da aula, eu vou verificar isso para fechar. Ok? Que assim, no Class 1 eu não recebi nenhuma. Mande com seu nome completo lá para poder verificar que foi você mesmo. Ok. Isso, porque você teve a participação, você ainda foi bem na prova, você tirou 3, teve alguns erros de coisa, tá? Mas você não fez nenhuma atividade também. Eu vou verificar, ok? Eu vou analisar aqui. Porque não tem como recebido aqui, mas qualquer coisa eu dou um ajuste, tá? Conversem comigo depois das 11h30, ok? Que eu vou ter mais uma aula com o terceiro ano e a gente ajusta isso aqui, ok? Certo? A gente ajusta depois, ok? Quem tiver dúvida pode falar comigo aí depois das 11h30. Alguém tem mais alguma dúvida? Questão disso? Hein, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Oi, pode dizer. Eu mandei lá no WhatsApp o meu nome e a série, viu? Oi? Lá no WhatsApp, eu mandei o meu nome e a série. Aí o senhor manda minha nota. Tá. Certo. Pode deixar. Quando terminar tudo, eu mando. Ok? Sem problemas. Certo. Depois, tá com a net ruim? Ok. Você deu umas vaciladas. Deu umas vaciladas na questão das atividades. Eu achei que você não ia vacilar tanto. Mas eu vou verificar essas notas aí depois. Certo? Por isso que eu vinha falando da questão das atividades mandar no prazo. Entendeu?
Ok? Todo cuidado é pouco. Então, pessoal, essas foram as notas e o que a gente tem que verificar mais é a nossa questão de correção, certo? O que vocês vacilaram? Tá? Certas coisas a gente fecha os olhos porque eu pedi uma tradução, tá? A gente tem algumas verificações, algumas atividades específicas, tá? Quanto à nossa Foram tantas correção. habilidades que você fez, eu nem lembro de cor. O quê? Foram tantas atividades que eu nem lembro de cor, mano. Misericórdia. Então, só tem mais cuidado a partir dessa unidade aí, porque a nota é divisionada, certo? Mas o que eu quero para vocês agora é passar rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para particionar a nossa avaliação, tá? Porque teve alguns erros específicos, porque assim, todo professor de língua hispânica e língua inglesa, né, de língua espanhola e língua inglesa, ele vai saber se você fizer alguma coisa no tradutor, né? O Google Tradutor, ele traduz as coisas ao pé da letra, tá? As particularidades do texto, a questão da semântica, a pragmática do texto, o processo intertextual, ele vai ser bem direto, porque, como eu falei, o processo intertextual vai trazer apenas essa dinâmica concreta, certo? Esse desenvolvimento único, tá? Então, tipo, encontrei alguns textos relacionados no tradutor, tá? No tradutor aí. Então, eu não cortei, tá? Totalmente, mas fiz alguns atentos aí. Tá? Deixa eu ver se eu consigo passionar para vocês Mas aí. é possível traduzir espanhol. Oi? Não cortou tudo que você falou. Não Oi? dá para traduzir um Não, é verdade. espanhol. Eu estou falando algumas particularidades. Por isso que eu considerei muita coisa. Certo? As notas de vocês não foram ruins. Se você olhar, as notas de vocês não foram ruins. O que vocês vacilaram, basicamente, foi ter em questão das atividades. Certo? Questão de atraso. Você viu que, como eu disse, eu considerei muita coisa das atividades. Porque, assim, teve atividades que eu passei há 3 semanas atrás e eu recebi já perto da prova. E mesmo assim eu considerei, entendeu? Muita coisa. Não pode dizer que eu não tenha querido auxiliar vocês. Entendeu? Suelen, fique de boa que eu vou olhar depois. Relaxa. Entendeu? Não se preocupe não que eu vou olhar aqui depois. Entendeu? Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui, depois a gente conversa. Certo? Não se preocupe que o que foi feito. Não surte não. A vida é tá tão complicada pra gente surtar. Relaxa. A gente vai verificar, eu converso com você. A gente conversa depois das 11h30. Quando tá, entendeu? Eu ainda não passei por diários. Relaxem. Mas vocês sabem que vocês deram uma vacilada comigo nas atividades, entendeu? Em questão de prazo. Entendeu? A questão do prazo, vocês deram uma vacilada aí. Professor, Oi, tô ouvindo. vai ter recuperação paralela? Então, a recuperação paralela, no caso, eu vou verificar com o Miguel se vai ter a disponibilidade. Hoje eu vou conversar com ele, porque vai ser entrega dos relatórios, entendeu? Tudo depende do processo da coordenação, entendeu? Aí eu passo o comunicado para vocês. Ok? Isso, não se preocupem, eu vou hoje. Fala comigo. Sim, fale comigo. Pode falar no zap depois das 11h30. Como eu falei, estou disponível para conversar. Ok? Mas, assim, o que eu quero passar para vocês é a questão da responsabilidade, entendeu? Vocês estão no 2º ano do ensino médio,
E vocês têm que ter um pouco de cuidado com questão de prazo, essas coisas. Porque, assim, eu não tô aqui para tocar o terror com ninguém. Eu não gosto de tocar terror. Eu sou bem amplo e dinâmico para conversar com vocês, entendeu? Então, vocês cumprindo o prazo, é tudo tranquilo, entendeu? Vai dar tudo certo. Tem que passar por essa fase, certo? Então, o que eu quero falar com vocês é sobre essa primeira questão, tá? A primeira questão, ele trouxe alguns significados que vocês talvez tinham confundido com a da primeira avaliação. E teve uma sentença que eu pedia, né, na primeira avaliação, que era para falar sobre as suas características pessoais. Que era para você falar se você era uma pessoa, no caso do espanhol, né, se era uma pessoa estressada, preguiçosa, certo? Uma pessoa preguiçosa, no caso, certo? Estudiosa. Tudo isso para falar essas características únicas, certo? Mas nesse texto, nessa questão específica, eu estava pedindo a relação de vocês, suas características físicas, certo? Cor do cabelo, entendeu? Vocês podem verificar aqui que eu digo na primeira questão. Faça uma simples apresentação sobre você e as suas características na língua espanhola, contendo todos os elementos simples da demonstração básica. Ou seja, é uma demonstração básica sua, entendeu? Você faz a demonstração básica, segundo as suas características físicas. Ou seja, teve gente que foi perfeito nisso aqui, e passou tudo direitinho. Teve pessoas que só completaram 2 linhas, e mesmo assim eu não cortei. Eu disse mínimo 5 linhas, certo? Mas teve gente que fez 2 e eu ainda considerei alguma coisa, certo? Mas quem fez tudo ganhou essa questão completa. Era para falar sobre as características, cor de cabelo, atividades, entendeu? Um conjunto geral, apenas uma demonstração básica de vocês, certo? E algumas pessoas erraram totalmente essa questão, entendeu? Teve uma pessoa que escreveu em inglês, eu não vou comentar, mas ela escreveu em inglês, então o cuidado é pouco. Não vou dizer, né? Eu não vou dizer. É questão de nexo aí, né? A prova de língua espanhola, você fazer a questão em inglês, se apresentar em inglês é complicado, né? Certo? Tem umas ideias aí. Ok. Não foi você não. Não foi você não, relaxa. Desculpe. Mas as características vacilaram aí. Muitas questões, tá? Vamos descendo aqui. Essa questão basicamente foi dada, certo? Aí vem a segunda questão, que é uma base de interpretação de texto. Aqui é uma questão do Enem, uma questão básica, certo? Ela foi encurtada para dar uma amplificação de ideias, tá? Aqui. Você, primeiramente, quando eu falo do processo intertextual, porque eu dei aula aqui eu dei aula de processo intertextual antes da avaliação, e eu falei do que é o processo de intertexto, tá? Que é o processo de intertexto, que é o desenvolvimento intertextual, tá? Mas muita gente não verifica aquelas dicasinhas, tá? Aquelas dicas, aquelas ideias. Então, o que eu quero dizer? Temos aqui, primeiramente, um texto falando, verificar primeiramente, tem aquela ideia, tá? A gente vai passar um pouco para a literatura aqui, tendo as ideias. Tá certo. Depois ela manda mensagem para mim, tá? Na hora que eu for fazer. Então, temos essas ideias, as relações, tá? Do que é emissor e o receptor. Quando a gente fala de emissor e receptor, o emissor é aquele que está transmitindo a mensagem, certo? Então, o que eu quero nesse texto é identificar o que o autor está passando para mim. Nessa sentença, a gente pode verificar algumas dicas de escrita do autor, certo? É como a gente pode dar um exemplo aqui, certo? Há um processo que pode dificultar você no seu processo de questão. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu sou um cara que estou num concurso e eu sou um cara, no caso, a gente tem uma questão lá com um cara que defende o aborto, por exemplo. O cara está defendendo o aborto naquela questão. E eu sou
e eu sou um concorrente que sou contra o aborto, entendeu? A gente tem esse viés identitário, né, de ser contra o aborto. Aí você lê a questão e você contra aquele cara. Ah, esse cara é um miserável, ele está falando sobre o aborto, ele está sendo positivo contra o aborto, tal, tal. E você, pelo seu viés de ideia, você acaba sendo influenciado a ser contra esse cara, a ser contra esse texto. Então você acaba, às vezes, se dando mal, porque você identificou aquele texto de forma incorreta, certo? Por causa do seu viés político, seu viés. Tem gente que se embasa pelo viés político, pelo viés ideal, certo? São coisas que não somos para discutir aqui, mas é só um exemplo, certo? A questão desses ideais. Então, o que a gente tem que identificar nesse processo único de viés de ideias é identificar o que o autor quer nos passar. Exclusivamente isso. Independente das suas ideias, dos seus ideais, você tem que identificar o que o autor quer passar para você. Esse é o procedimento básico, tá? Então, nesse texto, a gente tem que identificar, primeiramente, a ideia principal, certo? Então, temos aqui, ó, a gente já vai traduzindo para dar uma ideia, tá? A tolerância é a capacidade de conceder a mesma importância à forma de ser, de pensar e de viver nos demais que a nossa própria maneira de ser, de pensar e de viver. Ou seja, a gente está falando de um processo único, certo? Cada texto a gente tem que analisar cada parágrafo para ver se a gente encontra a ideia principal desse texto, certo? Então a gente encontra um procedimento aqui chamado de tolerância, tá? Esse procedimento único de tolerância. Ok? A gente tem essas ideias aí específicas. Então a gente fala aqui, ó. Se entendemos que nossas crenças e costumes não são nem melhores e nem piores que das outras pessoas, senão simplesmente distintas, estaremos respeitando aos demais. Ou seja, a gente está falando de tolerância, a gente está falando de procedimentos de vida e de sociedade. A gente já tem uma ideia do que esse texto quer passar. A gente está falando do procedimento interpessoal das pessoas. Interpessoal das pessoas foi outro. De procedimento interpessoal, certo? De relações entre sociedade. Então, basicamente, é isso que o texto já está começando a clarear as ideias, as questões de tolerância, a questão de convivência, certo? É só você traduzir da maneira mais efetiva possível, entendeu? Porque a gente não faz tradução simultânea ao pé da letra. Porque a gente tem as nossas características de pátria, né? Então a gente faz uma tradução que seja correta, é que nem a questão de um tradutor. Um tradutor ele vai fazer como, por exemplo, a gente pega umas versões de música que a gente transforma para cá, a gente não transforma totalmente ela ao pé da letra, a gente transforma algo que possa trazer uma significância e uma concordância com aquilo que está escrito no texto. Então, fazer uma tradução mais significativa que não perca o sentido do texto, certo? Então, temos aqui essas ideias totais, certo? Temos aqui, ó, compartilhar as diferenças nos enriquece, nos fazem mais grandes, certo? Então, a gente está falando já dos procedimentos de diferença de um do outro. Já achou que a gente está falando sobre os procedimentos únicos de cada um que representa na sociedade, certo? Você tem que verificar o que o texto quer lhe passar e, além disso, certo? Desenvolver esse pensamento racional. Eu estou dizendo isso porque vocês estão no segundo ano. E eu não estou falando isso aqui só para a língua espanhola. Cada questão do Enem é um mini texto. Então, não é um procedimento fácil, certo? Vocês vão encontrar, se vocês não escolherem a minha língua, por exemplo, vocês vão achar inglês, vocês vão encontrar basicamente um mini texto como está aqui, entendeu? A sua capacidade de interpretação aqui não pode faltar. Seja por português, literatura, tudo isso você vai ter que ser efetivo na hora de fazer essas relações. Não tem jeito. Ok? Então, temos aqui, ó, compartilhar as diferenças nos enriquece, nos fazem mais grandes. Ou seja, você saber da diferença de um e de outro, você vai evoluir como ser humano, desse processo social, certo? Aí vem aqui, ó, algumas vezes, ao longo do tempo, né? A lo largo de tempo, ao longo do tempo, né? Lo, pronome oblíquo. Fechou? A lo largo de tempo, certo? Artículo neutro, certo? A lo largo de tempo, se pode observar uma série
de exemplo de indivíduos, certo? Cujas formas de atuar se originam precisamente da falta de respeito entre os demais, tá? Então, vocês verificam que, por exemplo, se você faz uma... Você está no convívio social, você verifica que todas as pessoas são diferentes, certo? Você tem uma forma de pensar e, às vezes, essa sua forma de pensar não é a mesma que a outra pessoa, certo? Então, esse procedimento que você tem, você já tem uma ideia que esse desenvolvimento não é o mesmo ideal, não é o mesmo seu ideal. E você tem que saber respeitar as ideias do outro. É o que isso deve passar aqui, certo? A gente já vai pegando os pontinhos. A palavra-chave, como eu deixei naquelas dicas lá para vocês. Aqui é. E deixar passar atitudes desconsideradas injustas. É uma forma indireta de não respeitar a quem sofre e também de nos importarmos ao que é o absoluto, certo? Ou seja, tudo dito, tudo relevado, tá? Não é dito as considerações, certo? Aos envios, aos procedimentos, certo? Por isso que todo cuidado é necessário, certo? Todo cuidado tem que ser envolvido. E temos aqui no final, por isso, ser tolerante é também definir-se, dar um passo à frente, fazer uma opinião pela justiça e pela paz, certo? Pela justiça. Ou seja, você verificou que tem vários processos de identidade nesse texto, certo? Vários processos relativos, certo? De identificação e relação, ok? Todo procedimento é único, é básico, é dinâmico, tá? Então, o que eu quero comentar com vocês é basicamente as ações desse texto, tá? Deixa eu tentar aqui, pronto, travou, voltamos. Então, aqui, ó. Deixa eu descer, pronto. Então, a gente já verificou que o texto ele abrange um desenvolvimento único e social, um desenvolvimento relativo, um desenvolvimento padrão e único da sociedade das pessoas não respeitarem o que a outra pensa, certo? Então, basicamente, eu entendi que o texto é isso. Eu fiz uma análise, fiz uma progressão avaliativa desses processos que aconteceram no texto e, principalmente, o que o emissor quer me passar, certo? Aí você vem daquele ponto que falamos. Se por acaso eu sou uma pessoa intolerante e a minha opinião é a que basta, eu sou aquela pessoa intolerante da vida e, para mim, a minha opinião é o que basta. E tô nem aí porque as outras pessoas digam ou queiram falar, né? Então, se eu sou uma pessoa assim, eu leio um texto desse e sou influenciado pelo meu viés de ideias, pô, o cara tá falando aí que tolerância é algo que a gente tem que ter. Aí você passa um texto desse pra um cara intolerante e ele deixa se influenciar. Ele perde a questão. Por isso que, por mais viés e ideias que você tenha, quando você entra numa prova, você entra num concurso, num diálogo, num desenvolvimento padrão, você não tem que deixar as suas ideias, os seus viés, sejam eles políticos, identitários, não deixar isso entrar para lhe influenciar nesse procedimento. Você só quer o que emissor passou e pronto, certo? E temos aí, o texto discute o sentido de tolerância. Basicamente, o que eu venho dizendo o texto todo, quando eu estava interpretando ele, detalhe a detalhe, de ponta a ponta, certo? Lembre que não é nem isso, você tem que fazer isso em 2, 3 minutos, porque é questão pra caramba, entendeu? Você pega uma questão dessa aqui sem banana, perdeu tempo, entendeu? Por isso que é a prática. É a prática que eu já estou falando, porque eu já tenho a noção disso, tá? Mas vocês têm que treinar esse procedimento, ok? Essas relações tranquilas. Então, o que você tem que falar aqui, ó, nesse procedimento? Desculpa, minha voz está meio ruim. Esse tempo de chuva e sol. Agora o tempo está totalmente nublado, parado. Eu não tenho garganta aqui, aguenta. Quem é alérgico, principalmente, a garganta vai embora. Certo? Então,
o que a gente fala aqui, ó, na letra A. Esse sentido assume um papel social, uma vez que a tolerância, ou seja, o texto basicamente ele fala de tolerância, mas ele mostrou vários viés. Temos aí a letra A. Incentiva o sentimento de justiça e de igualdade. Será? Vamos ver. Letra B. Legitima as diversas formas de expressão de vontade e sua forma própria. A letra B tem algo similar. Mas quando ele fala que ele só legitima as diversas formas de expressão de vontade e sua forma própria, não há uma única forma própria. Se a gente está falando de algo de tolerante, tem que ser algo igualitário, certo? A questão do desenvolvimento único de cada pessoa. Então, se eu digo que a sua forma própria, a gente está falando só de um método. Então, a gente está voltando no similar. Se fosse só legitima as diversas formas de expressão, tudo bem, certo? Mas quando eu falo sua forma própria, já perdeu. Então, letra B não é, tá? Letra C. Supõe ser mais importante a opinião alheia do que a própria, com ênfase e fortalecimento. Aí vem uma pegadinha. A gente está sendo tolerante com outra pessoa, mas só valer a opinião dos outros. E eu, entendeu? Você fala que as opiniões dos outros são fortes e a minha não vale nada. Se eu estou falando de tolerância, de ser um tolerante com a opinião do outro, só vai valer o que o outro fala, não vai valer o que eu falo? Não, né? Então, a letra C também você deve cortar aí dessas diferenças, ok? Letra B. Minimiza os efeitos das ações desrespeitosas. Nada a ver, né? Não está minimizando. Eu estou buscando um processo de tolerância de um com o outro. Eu não estou querendo minimizar os fatos de uma ação desrespeitosa. Entendeu? De forma alguma. Então, letra D é um corte. Letra E. Fortalece um comportamento individualista. Essa aí é a mais sem noção de todas, né? Essa aí é aquela pegadinha para aquele cara que pensa que tudo é ele, né? Se esse cara pensa que tudo é ele, não tá afim de ler o texto, ele vai marcar essa daí. Mas essa daí, com certeza, não é o que o texto está passando. Então, a resposta correta é a letra A. Certo? Muita gente marcou a B, que eu sei, eu vi. Certo? Não só vocês, mas outra turma também, não da mesma escola, certo? De outra escola diferente. Outra escola que eu verifiquei, né? Mais 300 provas aí analisadas, corrigidas durante esse processo de final de semana. Então, essa questão também teve, e eles erraram também, certo? Então, por mais que vocês tenham conhecimento da língua espanhola, às vezes a interpretação possa falhar, certo? Às vezes você tem conhecimento da gramática, tudo direitinho, mas o conhecimento intertextual às vezes pode falhar, certo? Então, quem falhou nessa questão é uma questão de Enem, então ter cuidado, porque é uma questão básica, certo? É uma questão básica e relativa, certo? Que vocês tiverão um pouco de dificuldade, tá? A terceira questão, essa aqui, não vejo uma questão assim para que a gente possa verificar, porque, como pode dizer, a gente verificou essa questão direitinho, tá? Foi conjugação de verbos. Então, essa aqui é muito extensa. A gente vai pular essa aqui, que é pura conjugação, muitos acertaram. Acho que poucas pessoas erraram. Essa aí teve um índice de acerto muito bom, porque seguiram as regras gramaticais direitinho, tá? Essa foi que teve mais acerto, porque até se atentaram nos verbos irregulares. Então, parabéns a vocês. Eu não quero que vocês vacilem na questão do contexto intertextual, tá? É isso que eu quero de vocês. Então, a quarta questão foi sobre o verbo gostar. Poxa, o verbo gostar essa aqui teve gente que errou e eu fiquei perguntando. Caramba, velho. Essa aqui não era para ter errado. Vacilaram legal. Pô, essa questão foi muito fácil. Era só seguir as normas do plural, né? Do verbo gustar e as suas particularidades. Você bota gusta quando for no singular e gustam no plural, tá?
Então, quando eu falo na letra a ti los coches, certo? Aqui, é só você seguir a regra do Gustavo. Então, se eu estou falando do coches, você já viu aqui, estou me referindo aos carros, né? Los coches. Quando eu estou referindo aos carros, você já sabe que é no plural. Aí você coloca lá, a ti te gustan. Então seria aqui, ó, a ti te gustan los coches, certo? É bem tranquilo. A ti te gustan los coches. E seria algo bem bacana de se realizar, tá? Peraí, dei uma travada aqui. Pronto, a ti te gustan los coches. Pronto, voltou. Porque está no plural. Certo? Se eu estou falando agora no singular, a mim, certo? Se eu estou falando no singular, já verificou, né? Ele castelhano, forma de falar. Quando eu falo ele castelhano, ou seja, você está falando a mim, você está falando de mim, certo? Esse é mais fácil. Se eu estou falando apenas que eu gosto de uma língua, então está no singular, tá? Então, ficaria a mim me gusta. Pode falar? Certo? Coloque seu nome completo aí. Beleza? Beleza. Tranquilo. Ok. Marquei aqui. Tá. Então, voltando. A mim me gusta el castellano, tá? Depois verifique lá comigo com a sua prova também, suas atividades, beleza? Então, voltando. A mim me gusta el castellano. Estou falando no singular, certo? É básico. Ok. Beleza. Então, aqui tem uma certa pegadinha, tá? Eu vou corrigir essa quarta questão. E para a gente finalizar aqui, hoje eu vou deixar uma atividade, mas é só interpretação. Ela é do livro, eu vou deixar ela no Classroom mais tarde, tá? Como a gente iniciou um pouquinho mais cedo, eu vou corrigir essa questão aqui para a gente finalizar. E depois eu vou mandar atividade no Classroom. Então, por favor, façam, porque senão vai ser a mesma coisa para a próxima unidade. Ok? Isso, entreguei as notas já. Eu marquei aqui. Certo? Depois fale comigo que eu passo a sua. Ok? Fale comigo lá no WhatsApp. Chama no privado que eu mando lá. Beleza? Então, o que eu quero dizer a vocês que nessa letra C, vocês vão verificar que tem uma pegadinha. A gente vai começar com nós outros. Nós outros, ele está falando de um geral, certo? Mas ele está se especificando em um único feriado. Ele é feriado de la Hispanidad. Você está verificando apenas de um feriado só. Então não vai ser porque a gente está falando de uma comunidade, né? Nós outros, é um único feriado. Ou seja, vai ficar a nós outros nos gusta el feriado de Dia de la Hispanidad. Ou seja, basicamente é isso. A nós outros nos gusta, ok? Sem qualquer erro, sem qualquer diferença, tá? Então, na letra D, vai ficar a vosotros. Lembra de vosotros? Que eu falei que ele vai ter um significado diferente, que é mais utilizado tanto na Argentina quanto no Uruguai, e nos outros países não é mais utilizado tanto o vosotros. Ou seja, a gente está falando, então vai ser a vosotros, os, a gente vai ficar se gusta ou gustam. Se a gente tá falando de las películas americanas, ou seja, dos filmes americanos, tá? Las películas americanas. A gente tá falando no plural, certo? Então vai ser com N, certo? Vai ser a vosotros os gustam las películas americanas, ok? Pessoal, alguém teve alguma dúvida até aí?
Tudo tranquilo? Tá? Eu vou marcar aqui quem tá presente aqui, Sim, professor, certo? tudo tranquilo. Oi? Tudo tranquilo. Beleza, beleza. Então, vou marcar quem está presente aqui. E, como falei, dúvidas sobre a prova, eu vou dar uma verificada com vocês a partir das 11h30, certo? Conversa comigo a partir das 11h30 quem teve dúvida sobre sua nota. Ok? E é depois que eu termino aqui as aulas do terceiro ano. Ok? Então, lembra que eu vou passar uma atividade agora, mais tarde, tá? No caso, lá para 1 hora, eu vou estar postando lá a atividade do livro direitinho, para que vocês, essa interpretação, certo? Para que vocês não percam, ok? Muita gente perdeu, teve nota baixa por causa da sua própria atividade. Faltou fazer as atividades de forma correta, ok? Então, fique bem, buenos dias a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Buenos dias. Hasta la vista. Boas noites.